Alô, alô! Bem-vindos a mais um episódio do podcast. Só mais 5 minutos antes de apresentar a minha convidada, só dizer que a Subway volta a estar presente neste episódio. Posto isto, a minha convidada de hoje, deste episódio, é empresária, produtora de eventos, aliás, vice-presidente do Rock in Rio, nasceu no Rio de Janeiro, desde 2003 no nosso país, mãe, é otimista, diz que é teimosa, diz que isto aqui não é necessariamente bom, pensa demais, acha que também não é necessariamente bom, otimista, preocupada e para mim é uma mulher cheia de garra e uma referência. Neste episódio, Roberta Medina. Oh, meu Deus! Esqueci-me de dizer o brigadeiro, que foi um negócio que desenvolveu durante a pandemia. É verdade, é brigadeiro gourmet. Bem-vinda, Roberta. Olha que bom estar aqui. Muito bom. Cheira-me que uma horinha vai ser pouco para aquilo que nós, até porque nós já começámos a conversar. A gente já está uma meia hora, né? Exatamente, nos bastidores. Mas, Roberta, obviamente quero muito falar do teu percurso, a tua maneira de ser, porque nós ainda há pouco falávamos, temos assim uma imagem e eu acho que a maior parte de nós tem aquela imagem de tu és uma mulher de garra, ligada à música, do mundo melhor, não é? Que no fundo também é o conceito do Rock in Rio. Como é que tu lidas com essa imagem? Tu és assim? Olha, e a gente estava falando um pouco disso, né? Eu tenho bastante dificuldade de lidar com essa imagem construída, mas aí por um defeito meu de querer estar sempre agradando todo mundo, né? Eu quero estar sempre bem. Então, quando as imagens são construídas à distância, sem a gente se conhecer, existe uma margem de decepção muito possível, né? E eu também, tem uma coisa que eu não acho bacana, que é a tal do, poderosa. Não, mas o que quer dizer poderosa? Eu acho que quando a gente coloca o poder com uma coisa... porque ela tem poder. Isso aí, bicho, eu nem sei quem é ela. Ela quem, bicho? Eu não sei quem é essa pessoa, né? Porque eu acho que eu posso ter influência, eu posso conhecer muita gente, eu posso fazer um projeto relevante que traz bom impacto, mas o meu superpoder é comunicação, é ser otimista, é ser bacana, não a posição onde eu estou, porque eu acho que quando a gente olha muito para o poder dessa forma, a gente cria um problema na sociedade, de que alguém é melhor que o outro, né? Então eu acho que a gente está numa era, e graças a Deus, porque as coisas trazem os opostos também, né? Então a gente está numa era de alta exposição, cada vez mais exposição, aquilo que era só nas revistas, agora todos nós podemos fazer na foto bonita, mas felizmente essa era traz a necessidade da vulnerabilidade, a necessidade da gente se expor. Bicho, e que isso nunca mais desapareça, porque é tão saudável a gente poder ser a gente mesmo, né? O melhor. Eu sou vice-presidente do Rock in Rio, eu sou mãe, eu sou um monte de coisa, e eu tenho milhões de crises e desafios e medos e inseguranças, e eu quero poder ter, né? Eu não quero chegar num lugar com aquela imagem, estás a defraudar Eu nunca senti, no final das contas, defraudar, mas eu vivo com essa sombra. Eu percebo. Né? Então, eu faço questão de desconstruir, né? Faço questão, até porque talvez, é muito curioso, porque eu cresci com artistas perto, com figuras públicas, da política, não sei o quê, perto. Meu tio teve muitos anos na política. E eu, para sobreviver, o que eu precisei fazer foi desconstruir essas pessoas, desde pequenininha. Que são pessoas normais. Assim, tem dor de barriga, faz careta, né? Porque senão, como é que eu tô perto dessas pessoas? Né? Então, o meu processo é sempre desconstruir, né? Então, para a decepção geral da galera, eu não vou nos camarins do Rock in Rio. Vou quando eu conheço os artistas. Vou com os nacionais, vou curtir com as pessoas que eu conheço. Agora, não vou falar com a Katy Perry. Bicho, a não ser que eu tenha uma coisa de trabalho para falar, porque eu olho aquela pessoa, ela tá super nervosa para começar, ou ela tá super cansada para terminar, depois de terminar, que eu vou lá dizer, oi, sou Roberta, dona do festival? Isso agrega o quê? Nada. Se eu tiver alguma coisa para dizer, se eu já tive uma guitarra para entregar, fui lá entregar, ótimo. Né? Porque aí tá no capítulo profissional. Percebo. Agora ir por ir... Não vou. Não vou. Sério? Se me pedir para tirar foto com uma pessoa famosa assim, a la fã, eu me mato de vergonha. Me mato. Por quê? Eu vi uma ótima com o Van Damme no avião, bicho. Eu tô entrando com uma amiga no avião, isso já tem muitos anos, e
ela viu, eu passaria direto como de costume, né? E ela viu ele sentado na executiva e a gente passou lá para a econômica, bicho. Mas ela, a partir do momento que passou por ele, ai meu Deus, mas falando alto e desmaiando pelos corredores. Mariana, pelo amor de Deus, anda, anda. E eu já morrendo de vergonha. E ela, não, temos que tirar uma foto. Eu falei, vai você, bicho, eu não vou mais de forma alguma, que eu não vou. Em determinado momento, no meio da viagem, ela ficou fissurada naquilo. Viu que ele foi tomar um café ali no meio do caminho, era uma área onde a galera da econômica podia ir. E lá vai Mariana, pra tirar uma foto. Aí ele deixou e eu levanto o idiota pra tirar a foto pra ela. Depois que eu tiro a foto, ela, vem você! Eu falei, como é que eu digo agora pro cara que eu não quero tirar foto com ele? Eu fiquei tão, assim, encurralada ali, tirei a foto assim, congelada, falei, vou matar você, não tinha nada... Até porque eu não tiraria uma foto com ele, não tem... Bicho, tá fora. Tem outras pessoas que fossem encaixar, né? O Bruno Mars, talvez. Sim. Não faz sentido, meu. Não faz sentido. Engraçado tu estás a dizer isso. Aliás, foi uma das coisas que nós falámos ali. Quer dizer, se fosse eu queria tirar, não é? Assim, mas é engraçado que as pessoas têm essa ideia de ai, a Roberta está ali sempre com os artistas e não sei o quê. Mas eu não acho que isso necessariamente é bom, sabe? Porque... eu vejo, porque perde um pouco da magia, né? Eu vejo a paixão que se contam histórias quando você encontra uma pessoa que você é fã. Eu vejo, sei lá, eu tive que falar com o Mick Jagger no palco. Tinha que fazer uma conversa. Para mim aquilo é um momento burocrático. Claro que eu estava nervosa, mas eu tinha que fazer uma tarefa. Não tem magia. Quando eu conto, já virou um momento incrível. Mas eu perco a parte de caçamba. Eu fui fazer uma reunião com o Mick Jagger. Essa parte eu perco. É engraçado, né? Eu acho que nem era capaz. Eu acho que tudo eu tremia por todo lado. Já voltamos à conversa para já. Vamos conhecer melhor a Subway. Not you, not her, not him or them gonna stop me from getting mine now. Not you, not her, not him or them gonna silence my rising inner child. And every time I look up in the sky, I know it'll be alright. Yeah. And every time I look up in the sky, I know it'll be alright. Gotta get mine. Oh, Roberta, e isto é daquelas perguntas que já devem ter feito 20 mil vezes, mas acho que é um bocadinho inevitável. Tu, se não fosse quase, na cabeça do teu pai era o caminho normal, certo? Tu irias... Não, essa é a parte engraçada, mas faz a pergunta. A minha pergunta é, eu, daquilo que estive a fazer pesquisa, tu nunca... por ti, não irias seguir este caminho. Estavas sempre mais ligada à produção de eventos. No fundo, o Rock in Rio tem isso também, não é? É a produção, é a comunicação. Mas a ideia com que eu fiquei foi que tu foste ali apanhada um bocadinho e depois há toda uma luta, certo? Porque tu, sendo a filha de quem és, é suposto seguir, tens de provar muito mais, não é? Para mostrar que não caiu aqui só porque sou filha. Enfim. Mas tem aqui... uma parte o tem que provar muito mais, porque, só, né, por ser filha, isso de longe. E você tem que provar para você e tem que provar para os outros. Então, mas acima de tudo, o desafio maior está aqui, né? Mas a parte curiosa é que não. Meu pai nunca... Porque o que acontece? Meu pai é publicitário. Uhum. Ele é comunicação. Sim. O Rock in Rio é um projeto de comunicação que tem a música como grande ferramenta, né? A música é a plataforma onde o Rock in Rio atua, trabalha para poder chegar nas pessoas, né, com a missão de levar alegria, esperança, né, o entretenimento, trazendo impacto econômico para as cidades. É uma ferramenta de comunicação. Ele nasce para dar voz a uma juventude que estava saindo da ditadura no Brasil e que todos diziam que juntar jovens não dava certo, que era mal e pessoas diferentes não podem estar no mesmo lugar. Então o Rock in Rio nasce para mostrar que pessoas de raças, credos diferentes podem estar em harmonia no mesmo lugar. E porque ele é completamente apaixonado pelo Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro estava num momento econômico complicado, não é raro, mas pronto, lá vamos nós. E ele acreditava, assim como meu avô, essa história vem mais de trás, que os grandes eventos podem ser uma grande ferramenta de alavanca da economia de cidades. Então nasce o Rock in Rio.
Isso é a cabeça de um publicitário, como é que eu resolvo um problema, né? E nasce o Rock in Rio, porque os grandes artistas não iam ao Brasil, e levar os grandes artistas ao Brasil chamaria atenção para o Rio de Janeiro. Isso é uma ferramenta de comunicação. Meu pai, de roqueiro, tem a alma, mas não tem, né? Aquele roqueiro de fora, ao contrário. Ele teve que começar a usar jeans nas primeiras reuniões de Rock in Rio, porque os caras achavam que ele era polícia, né? Chegava de fato e gravata, meu, para conversar com os barbudos com macarrão na barba, não, né? De samba canção. Então, cabelinho não sai do lugar, né? Então, não é de todo. Então, e a conversa na minha casa, porque, atenção, o primeiro Rock in Rio acontece, eu tinha 7 anos. O segundo Rock in Rio acontece, eu tinha 12. Depois ele só volta a acontecer quando eu tinha 22 e eu já fui trabalhar. Exatamente. Então, o dia a dia da minha casa era publicidade. Eu achava que eu ia ser diretora de arte. Como eu sempre fui mais criativa, eu achava que eu ia fazer os anúncios. Se eu fosse para ser conduzida pelo meu pai, eu ia parar na agência de publicidade. Não era isso. O que aconteceu foi, quando a agência estava fazendo uma promoção para um cliente, que era um shopping, um grande shopping, o Barra Shopping, e a ideia da promoção de mobilização ali do Natal era fazer um show da Disney, bacanudo, grande, e as pessoas, à prova de compra, trocavam pelo ingresso para o show. Eu sou fissurada na Disney. Na Disney, minha calça é do Mickey. E aí um dia, passeando no shopping com meu pai, a gente encontra o gerente de marketing do shopping, e eu devo ter me metido na conversa, porque para falar de Disney... Aí tem a ver com a educação, né? Porque me educaram para falar, a pessoa fala, né? E aí devo ter me metido na conversa e o gerente de marketing, certamente para agradar meu pai, diz, mas você não quer vir trabalhar com a gente? Eu estava no colégio ainda. Eu estava no último ano da escola, sabe? Que hoje em dia eu que 12º, por aí. E eu achei que ele estava sendo simpático, né? Fazendo média. Conversa. Sim, fui embora. Uma semana depois ele ligou lá para casa, você vem? Eu falei, bicho... Tá querendo agradar meu pai, o problema é teu. Porque para trabalhar com o Mickey eu vou, né? Aí lá fui eu, com meus 17 anos, não fazia a menor ideia do que ia fazer. Só sabia que tinha um negócio que era Disney lá envolvido. E fui ser assistente da equipe de marketing, estagiária da equipe de marketing do shopping. E curiosamente, eles me botaram para fazer o leve trás entre a equipe de marketing do shopping, a agência de publicidade e a equipe de produção de eventos que estava fazendo o show, que era uma equipe externa. Nunca mais, bicho. Aí é que eu me apaixonei pela produção de eventos. Porque a discussão na minha casa, meu pai não gosta de produção. Eu me apaixonei por, caramba, tem que planejar onde é que a pessoa entra, como é que ela sai, se fica mais alto o piso para assistir. E eu passei pelo segundo Rock in Rio com 12 anos, mas eu acompanhei a montagem no Maracanã, mas eu não raciocinava o que significava montar aquele palco. E ali eu vi todo o processo de montagem. Olha, é lindo. Quando terminou, foram 80 dias de shows. Ou melhor, 40 dias, 83 espetáculos. E aquilo, quando terminou, já sabíamos que eram os personagens, sabíamos todas as músicas, fazíamos as coreografias, interagíamos com coisas, foi delicioso. E quando terminou, eu sentei lá na arquibancada para ver a desmontagem. Quando eles baixam som e luz, eu chorava. Aquilo tipo, o sonho estava acabando, o mundo acabou. Eu falei, como assim? Eu nunca tinha visto desmontar. A imagem que eu tenho forte do meu primeiro Rock in Rio é de montagem. Porque como é que é possível aquela cidade do rock, linda, incrível, de um dia para o outro, ela nasce, pá, linda e poderosa, e lá vamos nós. Mas quando acaba o último dia, deu 1 hora, aquilo parece o fim do mundo, porque já está tudo baixando, som e luz sai muito rápido. E tu deves ter uma sensação quase de vazio, não é? E agora? Agora não. E agora não, porque vocês também começam logo a pensar no próximo, não é? Porque isto é tudo muito... Mas no meu primeiro, a gente fez 2001, não tinha nenhum marcado a seguir. Aí é um rombo, meu. Você não sabe para que lado que você vai. A galera que trabalha só ali e depois não tem algo para fazer no dia seguinte... É o vazio, não é? É desconcertante, porque é muito intenso. Então, assim, isso para voltar na sua pergunta. A paixão por eventos, eu descobri sem querer, né? Meu pai até foi porta de entrada para um monte de coisa. A maluquice dele depois Aí depois ainda fui trabalhar para uma outra empresa, também um projeto que a agência estava fazendo. Óbvio que, assim, do cartão de visita e as portas foram todas abertas por ele. E depois disso me chamaram para trabalhar na agência. Da menor chance.
Não tem nada a ver com agência de publicidade. Ainda fiz e daí comecei a montar um núcleo de eventos e vem o Rock in Rio dentro de um processo. Aí ele me põe como coordenadora de produção do festival. Aí pirou. Essa parte, eu estou para perguntar para ele até hoje, que eu não parei para perguntar, o que lhe deu na cabeça, porque eu não tinha a menor experiência. Eu acho que uma coisa que eu noto, no segundo projeto que eu fui trabalhar, era muito engraçado. Porque, e você me corta, né? Que eu fico contando história, então vai. É isso, o podcast é mesmo para isso. Numa das reuniões que a gente foi, era um cliente, era uma seguradora gigante. A gente estava fazendo a árvore de Natal da Lagoa. Depois a gente fez aqui com o Milênio, muito tempo, passou muito bem. E aí, tem uma determinada reunião que a gente, enquanto equipe de produção, combinou, uma coisa que estava trabalhando para a empresa que ia produzir a árvore. Então, tinha a agência de publicidade, que eu não trabalhava com a agência, trabalhava na produção, e o cliente. E a gente combinou, sei lá, alguma coisa tem que ser verde. Foi uma bobagem, sei lá o que era o assunto. E combinamos, não, tem que ser verde. A gente entra na reunião, o cliente, depois do bom dia, antes de falar qualquer coisa, não, então aquela coisa vai ser vermelha. E a galera, tudo burro velho, tudo gente já cheia de experiência, ficaram todos calados. Oi? A gente acabou de falar. Exato. A gente ia dizer que era verde. O cara falou vermelho, ninguém pelo menos diz. Aí olha, foi tão gozado. Que é a miúda, 18 anos. Falei, não, porque a gente acha que tem que ser verde. Cara, muito gozado. Porque aí os burros, velho, a galera com experiência, querendo se jogar debaixo da mesa, o que a miúda resolveu falar? Dizer. E a conversa foi... Então, e aí tem uma coisa que é muito bacana, que é a educação que a gente recebe em casa, né? É isso que, óbvio que tem o nosso DNA, a nossa história, as nossas várias gerações antes, tudo, mas a educação é brutal. E efetivamente eu fui educada para poder, com espaço de ter opinião. E isso fez com que, muito rápido, eu começasse a coordenar coisas. Porque também, aí sim, acho que tem uma coisa de linguagem. A agência de publicidade, o cliente, claro. A agência de produção, são línguas diferentes, são idiomas diferentes. Não acha que é a mesma coisa. Tanto é que depois teve a moda das agências de publicidade comprar as agências de evento e não deu certo, porque não é a mesma coisa. Então, eu acabei conseguindo ter essa capacidade de juntar as pontinhas que eu acho que eu faço até hoje. Né? Eu não sinto que eu sou a faísca criativa de coisa nenhuma, mas eu vou ouvindo, pego, junto aqui, ó, agora vai assim. Eu olho para ti e acho que és a mulher que estás em todo sítio, sabes? Por quê? Ou seja, todo em sítio quer dizer, e tu certamente conheces aquelas pessoas que dizem, não, esta é a minha função, se calhar olham para ti e pensam, como vice-presidente não está ali. Eu, às vezes que fui ao Rock in Rio, eu via-te de trás para a frente em todo lado. Tu se fez qualquer coisa fora do sítio, não tens qualquer problema em apanhar e pôr no sítio, sabes? É verdade. Ou seja, és uma pessoa com os pés bem assentos na terra, não és do género, como nós costumamos dizer, o nariz empinado, do género, a minha função, vice-presidente, jamais vou pegar naquilo, alguém que venha. Eu acho que eu fui nariz empinado na escola muito nova. E aí, acho que fomos todos, alguma coisa no início eu aprendi que... Não. Tu eras nariz empinado? Eu não sei, é tão engraçado. Minha melhor amiga era exatamente o oposto, continua sendo exatamente o oposto. E eu tive uma fase assim, imagina, eu tinha eu e mais 3 amigas, isso ali nos 9 anos, a gente tinha um grupo de dança no recreio, né? Chamava Cebosters, de cebosas, imagina o que éramos, né? E eu fico, gente... De onde isso saiu? Hoje eu olho para trás, não consigo lembrar, eu tenho péssima memória, né? De onde isso saiu e como é que eu mudei? Eu não sei. Segundo a Lívia, ela fez parte desse processo, porque ela é exatamente as avessas, né? Então, talvez a amizade tenha me mostrado outros caminhos, porque eu não sei o que aconteceu, mas o fato é que eu acho melhor assim, né? Não gosto. Acho que a relação também, com as pessoas não fica... Não é boa quando você acha que você é mais do que qualquer coisa. Não é legal. E também... Para que tudo resulte é preciso ter um bocadinho essa postura, certo? Não há posições aqui, é tudo igual. E também é uma coisa muito legal que no mercado de trabalho isso evoluiu imenso, né? Porque a gente vem de gerações onde era uma hierarquia de para cima, né? E agora as empresas estão se organizando muito mais na horizontal. E é isso, está visto... Pensar no final, num objetivo, não é? Todos trabalham para o mesmo, esquecendo aqui um bocadinho de qual é o papel. Todos queremos o mesmo. Vou dizer, pegar esse gancho para dizer, se a gente se comportasse assim, enquanto cidadãos, né? Enquanto sociedade... tínhamos tanto a ganhar, não é? Porque é aí que porque é um projeto único, concorda? Chama Planeta Terra. Completamente, sim. Cara, e a felicidade de todos... E o Covid foi incrível para mostrar isso. Se a gente se distrair depois disso, é muita patetice nossa. O Covid veio dizer que um cara que fique doente na China
é importante pra gente. Cara, a gente sabia ali, Que nossa família, exatamente, jamais né? Então, iríamos a imaginar. gente precisa, essa noção, e não precisamos ir ao Covid na China, né? Basta a gente ir no nosso bairro, basta quando a gente estaciona no lugar errado, mas sou só eu. E tô dizendo, eu faço também, vira e mexe, e eu faço e saio com um chicote, que pelo menos ainda faço com consciência, que eu não sei se ainda é pior. A pessoa estaciona no lugar errado, não, mas é só eu, é só rapidinho. Quantas vezes a gente não faz isso? Sim. E aí depois você não pensa que o carrinho de bebê ou a cadeira de roda não passa na calçada, meu. Oi? Né? E de repente quantas vezes a gente não pega o autocarro da Carris ou o elétrico? Aí o elétrico, coitado, o cara tem que ser motorista do elétrico, é um santo, né? A quantidade de vezes que por alguma carros mal encrenca, estacionados, é verdade. ele fica ali engatado, e esse coitado, o da Carris ainda, se quiser, ainda faz uma barrigada, né? O elétrico não sai dali, meu. Olha a destruição na vida daquelas pessoas ali que estão dentro do elétrico, não é não? Então, se a gente pensar mais dessa forma, isso é um treinamento. A gente tem que treinar a considerar o outro nos nossos planos. Aí eu acho que as coisas têm chance de ficar melhor. Olha, e tu vendo o ritmo que o teu pai tinha, e não só o teu pai, não só, toda a estrutura, quando tu começaste a envolver, não pensaste, ei, o que me espera? O que eu tive que aprender com alguma dificuldade, porque uma parte que você falou, não foi meu pai que me induziu a este lugar onde eu estou, aí, não. Mas ele é uma mega referência. Mas eu tô né? Eu tenho o mesmo nome, só muda uma letrinha, tem um peso nessa parada. E uma das etapas mais difíceis, e meu irmão é muito parecido com meu pai nessa coisa, meu pai é 24/7, o cara não sossega. O teu irmão que te deu o nome de Pitbull, certo? Uma alcunha. É esse, mas são outras histórias. Podemos chegar aí. Vamos chegar. Eles têm uma paixão pelo trabalho. Eles trabalham, eles falam de trabalho, tomando café. E na boa, não é um problema, é assim para eles. E eu não sou assim. Esse foi o meu maior desafio. Como é que consegues separar trabalho e vida? Como é que eu posso estar nesse lugar? Como é que eu posso trabalhar com eles? Como é que eu posso fazer parte desse mundo sem ser assim? Porque eu não suporto falar de trabalho. Quando eu quero relaxar, eu não tenho capacidade, eu não tenho leveza, mas aí eu acho que é uma fragilidade minha. Quando você fala de trabalho, eu já começo a ficar dura, assim, porque é muita responsabilidade. Aí eu achei que ia lançar Brigadeiro Gourmet, né? Foi uma brincadeira com amigas, não sei o quê, né? Com a Catarina, com a Kátia, com o Lucas. Eu achei que ia ser assim, vamos fazer uns bolos. Aí eu falei, finalmente vou fazer uma coisa que é leve, que não tem responsabilidade, né? Beijo. Qual leve? Primeiro aprendizado, o problema nesse caso, o desafio está em mim. Eu não trato nada profissional com leveza. Okay. Esse é um defeito. Né? Era muito seja, mais legal ser leve. Entras é para vencer. Não é só para vencer. Primeiro, não. Pronto. Sim, eu estou a pôr assim de uma forma um bocadinho crua, mas quando te metes nas coisas, envolves-te a 100%. Frustrar a expectativa dos outros. Voltamos ao mesmo ponto da imagem pública. Né? Eu não gosto assim. Cada brigadeiro, se a pessoa não ficar feliz com o brigadeiro, eu fico passada. Né? E aí, no Rock in Rio, nesse aspecto, é até um pouco mais fácil. Mas você vai perguntar se eu ando leve dentro do Rock in Rio? Claro que não. Porque eu sou muito acarinhada, mas pode ter alguém chateado. Ai, meu Deus do céu, se alguém estiver chateado, eu vou ficar ali. Como é que eu resolvo essa cena? Né? E é um pouco assim, então eu não lido com leveza. Porque eu acho que assim, a responsabilidade pelo euro, pela confiança, mais do que pelo euro que se coloca ali, mas muito em Portugal, isso é um peso ainda maior, porque cada euro tem né, a relação do dinheiro com o Brasil, no Brasil é muito mais superficial, sei lá. A moedinha não vale. Okay. Talvez pelas nossas trocas de moedas tantas ao longo da vida, não sei, tem uma relação diferente, é um mercado mais consumista. Aqui, como o poder aquisitivo é mais baixo, as pessoas têm um nível de responsabilidade por cada centavo muito grande. Isso é uma grande responsabilidade. Né? O cara investiu uma parte da sua renda para ir ao festival. Tem que ser incrível. Eu não estou disponível para frustrar. Né? Claro. Então, eu lido assim. E o brigadeiro é igual. Tem que ser bom. Eu, como cliente, se vou comprar um brigadeiro, que eu espero que seja daquele jeito, ele não é, eu fico danada. Porque eu quero, eu estou investindo naquele momento de prazer. Né? Então, eu quero que ele corresponda. Claro. Né? Então, sei lá. Por que a gente estava falando disso mesmo? Olha,
Não, mas agora vou aproveitar. Conta lá a história da alcunha, do Pitbull. Do Pitbull. Por quê? Eu sou, assim, uma pessoa um bocado transparente. Às vezes, eu tenho... Agora, até, como agora passaram os anos, e não é meu irmão, o nosso diretor comercial me chama de... Ele me acusa, não me chama, ele me acusa de sincericídio. Né? Ai, eu adoro. Então, eu sou incapaz de ir para uma reunião defender uma coisa que eu não acredito. Mesmo que seja contra os nossos interesses. Não vai acontecer. Então, se vocês estão indo para uma reunião que já sabem que eu não concordo, não me leva. Não me leva. Não vai acontecer, bicho. Não vai. Não posso ser comercial, porque senão eu dou de presente, não cobro. Não, tem coisas que eu sou boa contadora de história, sou capaz de passar a paixão que está envolvida naquilo, mas tem territórios que eu não sei jogar, né? Então, não posso jogar. Então, teve uma situação sensacional. Teve mais de uma, mas pronto. Teve umas 2 situações com clientes, e o meu irmão é comercial. E o time comercial, eu não estou falando que é ruim, não, e nem que é defender uma coisa que você não acredita. Sim. Mas quem trabalha na área comercial tem maleabilidade, muito mais do que eu. Claro. Né? Eu sou muito mais cabeçuda. Eles têm o jogo de, né, peraí, mais pra cá, são muito mais maleáveis. E pacientes para construir determinadas coisas, mas peraí. E olha que eu sou boa de ver por vários ângulos, mas tem coisas que eu sou muito teimosa, e lá vai. Então, vamos para uma reunião onde tinha uma discussão, era com a árvore de Natal também, por acaso, que, o que põe na base da árvore de Natal, quer dizer. E aí, eu ligo o cliente estava sugerindo uma coisa que era contra todos os princípios de tudo que eu ouvi da árvore de Natal. Eu fazia árvore de Natal há anos, né? Eu dizia, não faça isso. E o cliente quer fazer, eu falei, não faça isso. Quando o cliente insistiu, eu fui para o cenógrafo, que é o artista, aquilo é uma obra de arte. Pode fazer, nem pensar, não, mas eu conheço meu gato, também não sou trouxa, não. Esse cenógrafo, que é um dos maiores cenógrafos do Brasil, ele tem um talento também comercial brutal. Então, eu sabia que ele ia ceder se fosse preciso. Mas, se ele disse que não, é comigo mesmo. E lá vou eu para a reunião, e não. Eu passei, assim, uns 3 meses dizendo não para o cliente. 2 meses dizendo não para o cliente. Até que chegou num ponto de estresse. O cliente não abria a mão, nem eu. E aí chega as vésperas da árvore de Natal, da inauguração. Já estava o Abel e o Rodolfo, que é meu irmão, na cidade, em Lisboa. Vamos lá fazer uma reunião sobre esse assunto. Mas eu sabia que eles iam proceder. Não ia levar 5 segundos, porque os dois são assim. Eu sabia que eu tinha passado 2 meses brigando uma parada e eles em 5 segundos de reunião iam resolver e dizer iam resolver. Que sim. Então aquela reunião já fomos assim. E aí levou 5 segundos. Mas é impressionante. Mas eles nem se fizeram de difíceis. Então tá bom. Então vai. Mas eu já tinha muito boa relação com o cliente, então tá com aquela cara de... E aí, só que aí foi muito engraçado, porque o cliente cai na besteira de me perguntar, mas Roberta, então, já tá convencida, bicho? Não! A cara do meu irmão, ai, por que você perguntou isso pra ela? Então, a gente tem vários momentos. Tem uma reunião num cliente no Brasil, em São Paulo, que a gente fez um festival e tinha uma cliente que dizia umas coisas que eu não estava errada, eu estava errada, não estava errada. E meu irmão me chutava debaixo da mesa. Então, o problema dele nas reuniões é que eu vou e falo as coisas que penso. Ou seja, tu não pões ali uma personagem, és tu. Eu sou és raivosa, tu em tudo aquilo que fazes. Eles não põem personagem, mas de novo, eu não tenho aquele talento. Óbvio. Eu não tenho aquele talento. Personagem é mais, às vezes, quando são questões de trabalho, há muita gente que vê e que não é esquecer um bocadinho daquilo que acredita ou que não acredita, é trabalho, acabou. E depois há aquelas pessoas que não conseguem, tu és assim. Portanto, tu és assim. Mas quando eu sei o limite, é mais fácil para mim. Claro. Por isso que na área comercial, não. Porque qual é o limite? Exato. Tem um monte de possibilidades, né, numa negociação. Quando tem limite, é fácil para mim. Eu falo, não pode. Eu não sofro nada. Eu não pode. Fico ali, não pode. Bicho, não pode. E nesses casos, chegou num limite onde, para mim, no caso da árvore mais leve, mas eu estava defendendo. O artista disse que não, bicho, é comigo mesmo, não vai. Depois o artista que diga que sim. Foi isso que aconteceu, né? Agora, e no outro caso, aí não, era uma questão de princípios de olhar. Eu falei, a partir daqui, não. Até aqui vão. Façam o que vocês quiserem. Até a partir daqui não vai mais. Né? E é muito engraçado você falando disso, porque o Frederico, da Fremantle, me chama para os ídolos. Porque a gente teve uma reunião, tempos antes, de Rock in Rio, onde ele diz que eu fui super brava.
né? E eu, sei lá, né? E ele achava, e o Manel também acho que tinha sugerido, não sei o quê, e eles achavam que eu ia ser feroz. Imagina se eu fosse ser feroz com aqueles miúdos que chegam lá com o sonho da vida, É verdade. né? Que tem um princípio no programa que é não serem profissionais. Como é que eu vou descascar alguém, bicho? Não, pronto, aí fiquei super doce, era o oposto do que eles imaginavam. Porque se for no trabalho, se tem limite, tem limite. Claro, claro. Mas essa também foi uma experiência que tu não estavas à espera, mas que Amei. abraçaste e que hoje em dia toda a gente... Eu lembro perfeitamente. Eu amei. Foi muito engraçado porque não estava nada à espera. E também foi um bocadinho sair da zona de conforto, não é? Apesar de tu trabalhares, foi o que tu disseste, as pessoas acham que tu cá, tu lá com a música. Não. E tem uma coisa mais engraçada. Eu tinha tido uma briga no Rock in Rio e tinha ido para o Brasil do jeito, não aguento mais ficar aqui. Ia-me embora. Fiquei 3 meses lá. Do gênero, chega, não quero mais saber de fazer Rock in Rio Lisboa, tô fora. Era assim. Não sei quanto é que o tempo que isso duraria. Claro, né? às vezes nós dizemos essas coisas só. Mas o fato é que esse tinha chegado no ponto que eu efetivamente fui pro Rio. E fiquei 3 meses no Rio. E estou no Rio, comprei um cachorro, naquelas decisões, não, agora, eu já estava há muito tempo, avião, e estava começando a sentir falta de ter raiz, bicho. Onde quer que fosse que era, cara, era aqui. Supostamente, desde 2005 que estava convencida que era aqui, mas mesmo que fosse para voltar a morar aqui, mas era a raiz, eu precisava de casa, e casamento era uma coisa um pouco assustadora. Então, o que eu faço para poder me obrigar a voltar para casa? Cachorro. Não é uma estratégia genial? Aí, comprei um cachorro, tinha comprado o cachorro estava para chegar, estava com um plano feito para ficar no Rio, né? Tinha montado casa e liga o Fred, para participar dos Idos. Do quê? Fizemos uma reunião e tanto é que eu fiz os Idos todos voando de lá para cá o tempo todo. A gravação fiz direto a primeira fase. Sim. E nas galas eu vinha, fazia uma, ficava a semana, fazia a segunda, ficava 5 dias lá, voltava, não sei o que. E aí foi muito engraçado, porque eu primeiro não fazia a menor ideia. Sabia que estavam me convidando por causa da figura do Rock in Rio, claramente não era a Roberta, era o Rock in Rio. Tá bom. Vou lá ver o que é isso. E falei, erro de casting. Eu não entendo nada de música. Você quer... Bicho, eu não tenho como te dizer se o cara canta bem ou não, pois esse eu gosto. Agora, se ele tem postura de palco, se ele tá bem vestido, se aquilo funciona, eu sei dizer, porque é comunicação. Uhum. Agora, se ele canta bem, tá chamando a pessoa errada. Mesmo, eu fui pra reunião com eles, vocês estão encanados. E, não, é isso aí mesmo que a gente quer. Eu falei, tá bom. O problema é teu, né? Você que tá convidando, bicho, a responsabilidade é tua. Achava um disparate absoluto, né? Não entendia nada de onde é que aquilo estava vindo. E lá fui eu fazer os Idos e amei. Amei por muitos motivos. Fiz grandes amigos, claro. Sou completamente apaixonada pelo Pedro, Manel e Lohan, mais as esposas, etc. Adorei trabalhar com... Eu tô há muitos anos, estava já, né? Sempre dentro de uma empresa familiar, trabalhando com as mesmas equipes. Permite trabalhar com uma outra equipe maravilhosa, super competente, desligar um pouco ali do que eu estava habituada. E teve uma coisa muito curiosa ali, que talvez publicamente tenha sido a primeira vez onde eu falava pela Roberta. Porque até então eu sempre fui representante do Rock in Rio. É verdade. Né? E uma coisa é você ser a cara do Rock in Rio, né? E no meu caso complica, porque eu sou a cara do Rock in Rio, mas eu sou filha do fundador, eu chamo Roberta Medina e sou sócia. O pacotinho é mais complicado. Mas se você for porta-voz de um lugar, é mais fácil, porque você tem uma empresa, você é porta-voz, a empresa é uma coisa, você é você tem uma função. No meu caso, a função se mistura um pouco com a pessoa, tanto é que eu não consigo, eu acabo misturando muito, né? As coisas que eu acredito, eu não consigo que o Rock in Rio faça diferente. Eu tenho alguns limites, porque eu não posso falar por uma coisa que eu não acredito, lá vamos lá. Claro. Né? Então a coisa fica mais misturada. Mas ali era a Roberta. Se eles me chamaram para o Rock in Rio, o problema é deles, mas não estava a marca do Rock in Rio ali, era eu dando opinião. E aquilo super resultou. Né? E aí, óbvio que com o contraste do Bocherry e do Manel, eu e o Lohan ficamos uns anjos, claro. Né? Porque os dois eram maus feito pica-pau, bicho. A gente era ali uns anjinhos. A coisa toda funcionou super bem. A gente teve uma sorte, porque calhou da primeira edição não ter nada acontecendo nas outras televisões também. Então a gente tinha 60% de share, meu, não existe. É verdade. 60%. Sim, quando é que a gente vai ter 60% de share em alguma coisa de novo, né? Então foi muito marcante, num programa muito transversal, muito familiar, muito de... Né, as crianças gostavam, os avós discutiam, os pais... todas as gerações. Eu ia em reuniões e as primeiras conversas eram quem é que está torcendo por quem. É genial, foi muito bacana.
Então, amei, vivi a experiência de começar a ser realmente figura pública, porque até então era executiva do Rock in Rio. E a parte mais engraçada depois foi ver que as pessoas me conheciam mais pelos Idos do que pelo Rock in Rio. Deixou-te feliz? Foi imenso. Imenso, porque me deu mais liberdade. Claro. Né? Eu comecei a ser mais Roberta. Então, teve um determinado momento que meu pai dizia, agora eu sou o pai da Roberta. Yeah! Pá, finalmente! No Brasil, isso não vai acontecer nunca, né? Então, foi muito bacana, foi muito bacana. E depois disso, não tem nada a ver, mas no ano passado também fizeste a participação na Máscara. Ah, aquilo me divertiu imenso. Mas qualquer que coisa que seja pra me divertir, ali eu também falei erro de casting. Tu dizes sempre, pronto. Não, sério, me chamaram um negócio, tem que cantar. Eu falei, vocês não estão entendendo. É que nem no chuveiro, não canto de forma alguma. Eu, se for cantar, canto com rádio sempre muito mais alto que eu. Meu, abafar a tua voz. Não tem... Mas é porque sua voz é horrível. Nem sei se é horrível, se não é horrível. Não há esse território, não faz parte. Aí ele, não... Aí, cara, e ficaram me explicando que aqui, não, porque a gente mexe, a gente arruma, a gente... Eu falei, bem, afinal dá pra ser cantor, né? A gente tem que ser bem talentoso em saber realmente quem canta e quem é que está arrumado para cantar. Então, se vocês é que estão dizendo, eu achava que era engraçado. Qualquer coisa que seja divertido, eu gosto de fazer, né? Tudo aquilo que também te põe à prova, não é? Que te tira um bocadinho da tua zona de conforto. Tu gostas de desafios? Gosto de desafios. Mas aquilo, a música, a coisa do cantar era assustador. Mas a brincadeira de estar na Máscara, né? E das pistas e voltar que vais um pouquinho dando. naquilo, na dinâmica da televisão, que é muito gostoso. Aqui foi, vamos lá brincar disso, né? E me diverti imenso. Qualquer coisa assim engraçada eu gosto de fazer. Juro-te, eu muito longe de imaginar que seria. Mas a cara do César, muito o César longe. ainda ficou assim, um tempo. Acho que... Do gênero. Como não assim? Esse personagem aqui de forma nenhuma. Foi muito engraçado, me diverti. Olha, é inevitável falar, até porque com esta pandemia tivemos aqui as nossas vidas quase um pause, não é? Carregou-se no botão de pausa. Felizmente não pausou a vida, né? Sim, pronto. Mas coisas. muita coisa, nomeadamente música, festivais, concertos. E pronto, eu sou suspeita porque costumo dizer que eu não imagino a minha vida sem música, sem ir a festivais, sem ir a concertos, e o quão falta isto faz. Óbvio que às vezes Catarina, há outras coisas, obviamente, claro que sim, mas a música é vida, pelo menos para mim. Portanto, está aí uma grande ansiedade em voltarmos a ter o Rock in Rio. Nossa, põe ansiedade. Essa semana eu estou fazendo detox, de tanto que eu comi nas 2 semanas anteriores. Estou mega ansiosa. E acho que eu tenho 2 lados de ansiedade, né? Primeiro que assim... Vou falar primeiro da ansiedade, depois a gente pode falar das coisas mais... Deep talk, né, como eu chamo. Que é... Cara, vai ser um momento dos momentos altos do ano, não tenho a menor dúvida, né? Se a gente olhar para o calendário de eventos em Portugal, o Rock in Rio é o grande evento. A Copa do Mundo é em outubro, novembro, sei lá, não sei o quê. É o grande evento. Começa logo ali na abertura de verão. Graças a Deus já temos as festas populares anunciadas. Sim, tudo! Então, a responsabilidade, aquela que eu sinto, ficou maior. Pois. Ela já é toda edição, a gente tem a responsabilidade de fazer uma edição melhor, mas essa é única. Não tem outra edição. Se Deus quiser, nunca mais terá outra edição pós-pandemia. Sim, então a ansiedade... A gente tem 60 mil pessoas que vão entrar na Cidade do Rock em junho, tendo ficado com seus ingressos 3 anos na mão. Isto é muita responsabilidade. É muita parceria. E, cara, a gente agora tem que entregar esse peixe, né? A gente agora vai fazer um negócio incrível. Então, é muita assim. Daí eu, pronto, fico arrebentando. Não sei se eu não vou ter que fazer detox a cada 2 semanas. Porque eu não tô convencida de que eu vou conseguir me aguentar. Não sei. Né? Então, mega ansiedade. Agora, outra ansiedade, aí falando do que eu quero ver. Cara, can't wait, né? Não posso esperar para ver aquela galera inteira cantando junto. Aquela Bela Vista lotada, aquela voz única, aquilo é o que mais me emociona, aquilo é bom demais. Se normalmente arrepia, imagina, eu acho que a gente vai desmaiar de emoção naquele momento, né? Eu acho que é mesmo para chorar, não é? Eu não sou daquelas que choram por felicidade. Eu sorrio muito, fico com dor de sorriso. E o olho salta, mas é capaz, não sei.
Vai ser muito incrível, vai ser muito incrível. Abertura de portas, Claro. a equipe normalmente se descarrega inteira, choram todos. E, de novo, eu não sou de chorar de felicidade. Até porque quando abre portas, eu começo a entrar na tensão. Ai, Jesus, quando é que isso acaba? Sim, pois, exato, Né? é outro, Tem que é acabar outro bem. lado. Né? Então é muito engraçado. Sim. Até porque, verdade seja dita, tu que estás dentro, raramente consegues usufruir, certo? Tu estás sempre com a cabeça a mil, a pensar. Estamos. Eu acho que também tem uma questão daquilo que a gente falou, que é como cada um lida com as coisas. Eu, como já falamos, lido sem leveza. Esse é um dos meus maiores desafios, é conseguir trazer leveza a tudo que traz responsabilidade, até para meus filhos, né? Eu tenho trabalhado mais até agora com eles, porque de repente você fica tão nas tarefas, e eu sou zero, ainda mais porque eu sou zero boa de regras. Então, vira um esforço botar regra, porque não... Assim, teve uma cena ótima em casa, que foi uma amiga... A gente já tinha chegado de um programa com as crianças, a filha dela estava com a gente, né? E eles estavam ficando lá em casa, e aí, de repente, as crianças... A gente chega, e para esperar... A gente só não foi dormir, porque tinha que esperar um casal chegar, porque a outra filha queria esperar os pais. Anyway, era um grupo todo de amigos que estava lá em casa esses dias. E aí, as crianças não, tem que esperar... Então, meia hora de um filme qualquer. A gente assiste filme quase toda noite. Então um filme qualquer. E elas vão para a sala para assistir TV e queremos pipoca. Porque a casa é a rainha da pipoca. E eu viro as costas para ir fazer pipoca. E a Thaís olha para mim assim, mas pipoca? Às 10h30 da noite? Por quê? E eu... Pois, e eu fiquei olhando para a cara assim, e a única coisa que me veio assim, mas por que não? Né? Então, assim, esquece. Então, para eu botar regra, é fora do meu normal. Né? Então, talvez até essa dificuldade no trabalho, porque ele é muito mais rigoroso do que eu. Uhum. Então, eu estou em esforço para colocar o rigor. Né? Então, é um exercício de esforço. E quando você faz esforço, a gente corre sempre o risco e muitas vezes erra por ficar duro demais. Né? Então, o meu exercício é sempre de como é que, né, traz o rigor com leveza. E olha que meu pai dizia desde pequenininho, isso deve ser mesmo de sempre, né? Quer dizer, seja firme. E tem uma frase, é o quê? Che Guevara? Não sei o que fala, que seja firme, mas seja doce. Tem uma assim, que eu não sei se é Che Guevara. Tem. Nossa! Tem uma frase que ele me falou a minha infância inteira. Seja firme, mas seja doce. Seja firme, mas seja doce. Mas tu és. Pois, mas é... Tu és muito doce. Pronto, tá bem exercitado, que bom. É a imagem e não, é aquilo eu sou, mas eu errava na hora de trabalhar. Estou a perceber. Né? Por quê? Porque para meus filhos, o que acontece? Olha, eu sou ótimo, melhorou mais ou menos. O que eu faço com meus filhos? Bora, Lua, bora até escovar os dentes. Qual é o modelo atual, normal das crianças? Eu vou escovar o dente, escovar o dente, escovar o dente. Na 10ª escovar o dente... por que eu tenho que dormir estressada pedindo pra você escovar o dente? Eu já tô mas assim, eu acho que isso é o normal das mães, eu também sofro. Pô, mas o Ricardo, pai, entre aspas, tchururu, leva na maior e vai brincando. E eles fazem com mais facilidade. E atrasam 10 minutos da hora que eu queria e vão dormir felizes. E eu vou dormir estressada, acho que é o nosso problema. Porque então, eu também leveza, eu assim. preciso exercitar a leveza. Sim, na hora que a pessoa senta, pensa, mas não há uma única noite que consigam ir para a cama e nós todos bem. Mas você entende que não está neles, está na gente. Porque quando eu vejo o pai fazendo exatamente a mesma coisa. E aí é a coisa do rigor, né? E a minha mãe ajuda nisso, né? Porque a minha mãe... Eu sempre fui general, então quando eu faço alguma coisa que não tem o rigor, eu lembro da minha... Então, cara, bicho, nós somos bichos muito estranhos, né? Meu Deus, como somos, é delicioso, somos muito confusos. Então, eu tenho aquele compromisso, aí eu fico agoniada que eu não estou conseguindo compromisso, e aí, de repente, eu, né, por mais 10 minutos, conseguia fazer tudo com leveza, então é um bom exemplo. Mas, de novo, eu já me perdi em que a gente estava da conversa. Olha, uma das coisas que eu li, e acho que nós conseguimos perceber, tu és muito sensível. Esse teu lado mais sensível vem de onde? Não sei, eu acho que assim... ou vais ficando... A quê, né? Depende. Sensível
Eu acho que tu és sensível a vários temas, és sensível no dia-a-dia, só essa questão há pouco tu estavas a dizer, só o de pensar nos outros, deste o exemplo do elétrico. Isso é uma questão de sensibilidade, Pronto. Acredito que a maioria seja insensível. Às vezes fala de sensibilidade até para a intuição, assim. Então eu também sou intuitiva, mas a parte de sensibilidade, de novo, eu acho que tem muito a ver com educação, né? Eu, por sorte, cresci Meu pai passou vários perrengues, né? Meu pai acompanhou o pai dele quebrando, né? E falindo. Eu não vivi isso, né? Eu vi meu pai com dificuldade e eu desci para limpar a piscina, mas morava numa mega casa. Então, né, aquela dificuldade QB, né? Mas também viste o teu pai a sofrer, não é? Teve também doente. E essa parte a gente não falou, porque eu não gostava do Rock in Rio, né? Pois. Então, vamos lá. Podemos ir lá. O que... Só que lá em casa, então, de novo, tá bom, moramos numa casa grande, mas ele tá com desafios, né, de grana, levanta, vai organizar, vai limpar a piscina e faz você. Né? E mesmo sempre a gente teve, sempre tivemos empregados trabalhando em casa e não havia dia que a minha mãe dissesse, levanta e leva o prato na cozinha. Não. Então, a relação com a vida sempre foi muito pé no chão. Né? Não sei se porque eles próprios tiveram realidades. A minha avó, por lado de mãe, foi uma batalhadora brutal de sustentar a família com 9, e ela, porque minha avó ficou doente em algum momento da vida e parou de trabalhar, e ela era guerreira e virava à noite fazendo vestido de noiva, depois era professora, depois era agente de turismo, depois qualquer coisa, né? Então, talvez o background deles de dificuldade tenha trazido pra gente esse pé no chão, não sei. Okay. E eu acho que também é uma coisa de valores, porque você vai achar gente que tem facilidade financeira e que tem noção da realidade, e tem gente que não tem noção da realidade. Mas se em casa a gente mostra que é a vida, então meus filhos têm um ambiente extremamente privilegiado, eu preciso mostrar para eles que o mundo não é só assim, né? Porque senão eles vão virar ETs. Sim. Né? E não podem ser ETs, você precisa cuidar dos outros. Mas eu acho que isso bateu muito em mim, mas essa consciência só veio mais velha. Mas eu sempre tive, assim, muito conflito eu acho que é uma coisa também pessoal, assim. Eu vivi no Rio de Janeiro, cresci com pessoas, né, carentes nas ruas, crianças pedindo comida, e eu estava dentro de um carro fechado, ar-condicionado, comendo um sanduíche, com medo de um garoto com fome, sem blusa, na chuva do lado de fora. Isso é uma incoerência. E isso sempre mexeu comigo. Isso eu acho que é meu. Eu não consigo. Não consigo ficar em paz. Não fico. Eu vivo muito bem. E fico extremamente incomodada por saber que tem pessoas que não vivem. Às vezes eu até peco. Porque você vai tentar ajudar e não necessariamente a pessoa está precisando de ajuda. Claro. Né? E esse tem sido o meu exercício mais recente, que é saber o que de fato a outra pessoa precisa. Ou pelo menos ser capaz de mostrar oportunidades. E a educação, eu acho que é essa grande ferramenta, né? Onde você mostra que tem mais oportunidades. Depois se a pessoa vai, se não vai, esse é um outro quesito. Mas aí, esse também é bem complexo, né? Porque se a pessoa vai ou não vai, também pode ter a ver com histórico de vida, sim, com questões de DNA, com questões de educação, né? E eu não acho que vale a pena desistir das pessoas, não. Eu acho que, por exemplo, tem situações imensas que essa mais leve, né? Tem alguém mal-humorado. O Manel foi uma ótima, agora falando de bem leveza, o Manel foi um ótimo exemplo. Todo mundo, Manel, mal-humorado. A gente nas primeiras. Depois eles começaram a mostrar muito mais da nossa interação. Eles perderam a nossa melhor briga. A briga mais pancada ali de cabeçada que eu dei com eu e Manel, ninguém estava filmando. E a gente estava mesmo discutindo, né? Mas eu sempre acho assim, depois, atrás de alguém mal-humorado, assim, se for uma pessoa mais velha, atrás de alguém mal-humorado tem sempre um voo legal. Pois. E eu quero chegar no voo legal. Não estou nada interessada no mal-humorado, né? E estou sempre procurando o voo legal. Ela tem ali aquela imagem muito vincada, não é? Gosto não, mas não é delicioso. E é um coração tamanho do mundo, efetivamente. Aquele ali é caso exemplar disso, né? Aquela figuraça. É só da boca para fora. Nossa. Não, ele fala aquilo com convicção. Sim, claro. Quando eu digo da boca para fora, ou seja, lá dentro. As opiniões são absolutamente transparentes, sim, e convictas. Acho que toda a parte que é boa. Claro. Mas não tem nada a ver de ser uma pessoa que não tem um coração super mole.
Há pouco estávamos a falar e uma das coisas que nós ainda não falámos aqui neste episódio passa precisamente por aquilo que tu também, por isso é que tu estavas a dizer que não tinhas muita vontade de abraçar o Rock in Rio, precisamente porque tinhas visto o que tinha acontecido com o teu pai. Sim, eu acho, não, então, o primeiro Rock in Rio foi um descalabro financeiro, foi assim uma encrenca por uma questão política, embargar a obra do Rock in Rio, só deixaram ele voltar, finalizar a obra quando, se ele se comprometesse a destruir a sede do Rock no dia seguinte, era uma guerra política, e a gente só soube o que estava por trás disso depois de anos, então ninguém entendia por que estava sendo feito daquela forma. E foi assim que aconteceu, mas a parada da obra fez com que, para poder fazer o evento depois, fosse um Deus me livre, agora faz o que for preciso, e obviamente o investimento ficou muito superior. E a outra coisa, aquela sede do Rock tinha sido feita para ficar permanente como espaço de evento da cidade do Rio de Janeiro. Então toda a rentabilização que podia vir depois foi por água abaixo. Então ele ficou muito doente, aquilo foi assim. Então a marca ficou extremamente forte, todo mundo feliz e contente, e ele super mal. Então eu vivi o Rock in Rio primeiro com 7 anos. Com 16 eu botei o cheque o último cheque de pagamento de dívida num quadro, com 16. Não gostava do Rock in Rio. E já tinha acontecido o segundo. E no segundo, financeiramente não foi minimamente o que aconteceu, empatou, mas teve uma grande decepção também com uma pessoa, tinha um quê de política também no caminho, mas, de novo, alguém que fala que vai e depois não vai. E também para mim, apesar de ter vivido aquilo, New Kids on the Block, era ver shows, tem várias coisas paralelas, mas no caso ali do Rock in Rio, tinha esse cara, tem uma coisa ruim, e aí soma, por exemplo, pessoalmente, com 12 anos, eu lembro de ter assim, a menina badalada da escola, né, que eu nunca me deu muita corda, naquele momento a fase de pré-Rock in Rio super ficou próxima. Depois de eu ganhar os bilhetes, no dia seguinte do festival, ela não falava mais comigo de novo, dia seguinte. Então, eu vivi, menor ainda, pessoas dizendo, e você é Medina, eu sou Brizola, que era uma direita, esquerda, blá, blá, por causa do meu tio. Não sou sua amiga. Eu falei, mas não sei do que você está falando. Eu não sei quem é Brizola, o que é, né, Medina. Claro. Então, eu fui exposta a muitas situações que a gente vai se moldando, né? Então, o Rock in Rio trazia um monte de coisa ruim, né? E a parte boa, sei lá, não tinha nem maturidade para ver a parte boa daquilo. Quando, em 97, meus irmãos e meu pai abriram o Rock in Rio Café, para celebrar a história do Rock in Rio. Sim. Um lugar incrível. Da primeira vez que fui ao Brasil, fui lá. Jura? E trouxe uma suéte branca com o símbolo preto. Ainda tenho. Massa. Com a palmeira a dizer Rock in Rio. Ai, que massa. Pronto. Então fez Rock in Rio Café, era um lugar incrível, show, blá, blá, blá. E ali voltou o bichinho de Rock in Rio. E meu irmão era um dos que dizia, vamos fazer de novo. E eu olhava, juro por Deus, ficava de fora, eu já estava trabalhando com os eventos, e ficava olhando de fora assim, mas são dementais. Mas como é possível alguém querer fazer o Rock in Rio de novo, amigo? De onde é que isso sai? Como é que é possível? E eu fiquei assistindo de longe, achando um absurdo eles quererem fazer o Rock in Rio de novo. Fiquei olhando, foi menor. E eu, feliz e contente, comecei a trabalhar com eventos. Até que eles fecham o primeiro patrocinador, o grande patrocinador do Rock in Rio. Na verdade, um pouco antes, o meu pai, na dúvida também de faço ou não faço, a marca continuava muito forte. Porque o Rock in Rio depois tem uma coisa no Brasil que ele é marco de uma geração. Não é só um evento incrível, né? Então, o peso da marca para o brasileiro, ele é outra escala em relação ao que a gente conhece aqui em Portugal. Que é incrível, mas é outra coisa. Então, a marca, as pessoas pediam muito para ele fazer o evento. E ele, né, tem uma mega marca, sou publicitária, tem uma mega marca na mão, não faço nada com isso. Claro. Né? E aí ele criou um filme interno para ele se convencer a fazer o Rock in Rio. E a gente chama de Vídeo de Deus. Que era Deus conversando com a gente sobre o quanto que a gente sabe fazer de besteira enquanto humanidade, mas quanto que a gente tem de força para fazer bem feito e que tem uma parada que une todos nós, que é a música, né? O vídeo é incrível. E com aquele vídeo, eu fico brincando, fui enganada. Tô brincando, fui enganada não. Estamos aqui hoje conversando. Claro.
E aí, quando eu vi aquele, ele falou assim, mas é por isso, porque eu quero usar o Rock in Rio para falar numa época onde o marketing social, apoia a causa, era uma coisa que fazia-se escondido, que era feia a marca falar disso, etc. O oposto do que a gente vive no momento, onde as pessoas querem que as marcas façam mais, é obrigatório que as marcas façam mais. Lá atrás isso não existia. E ele veio dizer, não, eu quero que as marcas entendam que o Rock in Rio está se dando bem, porque está apoiando um projeto social, está formando 3.200 jovens no ensino fundamental, mega movimento de comunicação, para mexer com o racional do mercado. E, de fato, mexeu. Né? E aquilo me convenceu. Eu falei, não, nisso eu acredito. Naquele Rock in Rio, shows, etc, aquilo não me dizia nada, ao contrário, só trazia memória ruim. Claro. Mas no poder da música, de chegar nas pessoas e tentar, de fato, fazer o mundo um pouquinho melhor a cada momento, sim. E mudar, isso me convenceu. Faz sentido. Né? E aí... E alguma vez sentiste, a palavra não é melhor, eu não queria dizer revolta, porque eu acho que isso é mesmo muito, muito forte, mas alguma vez pensaste, caramba, quem me dera não ter este apelido, por causa precisamente de um peso... Não, raiva e revolta não. Isso é muito forte, mas sei lá, não, mas me deu trabalho. Não, me deu imenso trabalho. Né? Teve fases, assim, na universidade, eu sempre gostei de me vestir assim, diferente, coisas, a pessoa tem cabelo azul, né? Então, nunca fui, eu não sou ligada, não sei fazer compras. Se eu precisar comprar uma coisa, eu tenho que ir com alguém, bicho, porque não sei avaliar. Não acontece, não acontece, não é meu talento. Então, mas eu tenho capacidade de usar coisas diferentes. Então, né, nos idos eu adorava aquilo, que elas inventavam os penteados que elas queriam, e eu estava sempre inteiraça ali, de boneca. Então, eu tenho personalidade para carregar, eu não tenho talento para criar o look, né? Mas, então, eu vestia coisas assim, diferentes. E, em determinado momento, eu comecei a desconstruir isso, porque eu já achava que, pronto, era jeitosinha, era Medina, e ainda chama atenção por causa da roupa. Sou incapaz de... Tem roupas que eu não consigo usar, porque acho que fica tudo muito. Então, isso eram os impactos. Você precisava desconstruir, né? Aquela... Como é que eu faço? Dá para ficar feia? Não, né? Tipo, não, peraí, não quero, obrigada. Mas eu passei por esse processo de como é que eu tiro alguns desses elementos, né? Porque era muito para lidar. O nome... Tinham cenas irritantes, mais por conta da política, porque além do meu pai, meu avô foi uma figura muito forte, mas tinha o meu tio político também, e tinha essa coisa, então, você nunca sabia o que vinha de lá, né? Se era bom ou se era ruim, né? E, sei lá, lembro de parar em posto de gasolina, qualquer lugar a pessoa via meu nome. Você é filha do Medina? E eu falei, sou filha de um Medina, eu faço sempre a mesma coisa, sou filha de um Medina, não sei de quem você está falando, e, bicho, eu quero ir embora. Parece que você tem sempre alguém observando, né? E aí, mas eu acho que aí tem uma coisa daquilo que a gente falou do desafio de você provar que você vale a pena, independente do resto. Né? Desse guarda-chuvão maravilhoso que você tem por trás. Minha assinatura, sabe como é? Roberta. Só? Só. Há muitos anos. Foi uma forma... Né? Não, Roberta, eu preciso saber, preciso definir, por isso o Ídolos foi tão legal. Você é Roberta, ali era Roberta. Tem um sobrenome, claro que tem um sobrenome. Sim. Mas essa construção de identidade foi um processo. E eu acho que continua sendo, será sempre, né? E continua sendo. Agora essa coisa de desconstruir esses personagens que sei lá quem faz, que é um problema meu, não tem nada a ver com as pessoas. Eu vou ainda... montando estratégia, como é que eu vou desconstruir e ficar legal, né? Porque eu sou empresária, sou representante de uma marca, eu não posso desconstruir a louca, eu tenho que desconstruir dentro de alguns territórios, eu consigo usar o cabelo azul, né? Eu consigo não usar as formalidades de Portugal, então eu já conquistei um monte de coisa, né? Mas se tem outras, eu preciso construir. E também tem uma coisa do momento de sociedade que a gente vive, traz oportunidades pra gente, né? O mundo hoje... A história do Rock in Rio, a parte ruim, né, da primeira edição, não era contada. E isso para mim era uma incoerência. Foi assim. Só que na geração dos nossos pais... Convém não contar essas partes. Fracasso não era bonito. A gente agora... Fracasso é um negócio legal. Nos Estados Unidos, você fracassar quer dizer que você já errou e que você vai errar menos. É quase a superação. E você vai errar menos? Já aprendeu? Né? A gente...
Em Portugal, no Brasil, sabe? Aí é muito cultural, né? Tem culturas que absorvem melhor, mas agora, graças a Deus, Sim, contexto geral, sim. a vulnerabilidade veio, né? De uma forma mais massiva, né? E ainda temos muito trabalho para fazer. Temos. Porque ainda a vulnerabilidade até a página 5. Né? Isso aí Seja entra muito vulnerável, também. mas não perde o seu poder. Exatamente. Né? Então, entra muito também aí a questão lá está, a questão das redes sociais. Sim, do não é? marketing, de exatamente mostrar que é sempre tudo bonito e perfeito e a vida real não é assim. Não é assim. Só que a gente vai avaliar os impactos, aqueles dados de cirurgias nos Estados Unidos de adolescentes, porque querem ficar, cirurgia plástica vai ficar igual aquele da foto. Oi? A gente tem que ter cuidadinho que nós somos bichos estranhos. Sim. Então a gente tem E fala-se muito agora por causa disso também do peso das redes. O que é que tu dirias à Roberta criança? Vou já começar aqui a tirar as perguntas. Fiz uma boa pergunta! Não, muito boa pergunta. Dessa eu vou ter que pensar mais depois de sair daqui. Mas uma coisa, acho que eu diria assim, quando seu pai, mas já não era criança, ainda é pior. Tem que ser para criança? Eu já era jovem adulta. Quando seu pai disser que não vale a pena você ir trabalhar em outros lugares, não, segura firme e vai. Porque acho que teria sido mais fácil ter circulado um pouco mais, ter trabalhado em outros lugares. Talvez não tivesse conquistado o que eu conquistei. Claro. Mas teria sido um pouco mais fácil. Não necessariamente o fácil é bom, né? Mas peraí, estou só dizendo desse lá. Teria sido mais fácil ter rodado mais um pouco, eu acho. Ou não, sei lá. Mas ele foi muito convincente. Agora, para criança, não faço ideia. Eu acho que a tua resposta já está. Aceito. Aceitam também? Aceito. Bem, hoje lembrei-me de criar aqui, quando começámos aqui a gravar este episódio, eu pensei, vamos lançar uma caixa de perguntas aqui no Instagram e vamos ver o que é que as pessoas querem saber. Roberto, obviamente há aqui uma grande curiosidade acerca da edição deste ano. Claro, portanto, então querem saber o que é que as pessoas podem esperar desta edição 2022. Bora lá. Então, podem esperar dias radiantes e felizes. A gente tem um line-up incrível que eu acho que tá muito bacana, porque tem tudo a ver com o perfil do público do festival, que tem um dia, né, o primeiro dia, agora já estou toda baralhada, já trocou as datas tantas vezes, mas o primeiro dia é Full Fighters com The National e Liam Gallagher, ainda temos um nome para anunciar para abertura de palco, mas é um dia super roqueiro, né, é o dia de longe, assim, dos mais escutados, é espetacular. Depois a gente tem um dia super pop, né, que é o Família, que é a garotada, né, e as produções, né, incríveis de makes e etc. Com Black Eyed Peas, com Ellie Goulding, com Ivete Sangalo, que é sempre muito alto. Por que Ivete Sangalo? Porque é sempre incrível, meu. Então, assim, é daqueles dias, e mesmo com Black Eyed Peas, se vocês derem uma procurada no YouTube, do show deles no Brasil em 2019, bicho. É de tirar o fôlego, você não para de pular em nenhum minuto. É festa, e é aquilo que é suposto. Muito incrível. Então, vai ser, eu acho que ali, bom, cada um no seu ritmo, como eu sou mais pop, eu acho que ali vai ser, né, finalmente, né, vai ser esse encontro com essa liberdade nova de estar junto, de pular, de cantar, de dançar. Todos os dias vão ser assim, né, mas ali vai ser super, Davi Carreira abre o palco, está preparando uma super produção, então vai ser um dia também muito lindo. Depois a gente tem Duran Duran, A-ha e Bush, né, que é um dia feito para aquela, a gente já conversou sobre isso, né, que eu amo o comentário que surgiu nas redes. Não, cai fora. Né? Quando vê nas redes, uma das miúdas, quando a gente anunciou, ai meu Deus, anunciaram Duran Duran, agora eu tenho uma pita histérica de 50 anos aqui em casa. Então, cara, esse é o dia que eu digo a primeira vez no Rock in Rio que os pais não vão levar os filhos. É verdade, vai ser o nosso dia, vamos curtir, a galera vai curtir, né, na maior. E terminamos também, esse confesso, que dos shows Jason Derulo, esse é que eu tenho que me esconder para poder dançar com aquela criatura, porque aquilo é bom demais. Então, Post Malone, vai ser incrível. Sim. Anitta, que já mostrou que põe essa do rock abaixo. Então, essa também é inevitável. Eu lembro de ver o show da Anitta em 2018. Cara, sei lá, Portugal, sei lá que o pessoal vai ficar socialmente assim mais comportado. O quê? Era essa do rock inteiro.
inteira rebolando até embaixo e lá vai. Cara, um arraso, e ela hoje tá muito mais madura de palco, então não tem nenhuma dúvida que vai ser, né, um dos shows mais marcantes do festival. Jason Derulo, HMB, né? O dia de Duran tem os nossos chutes. Sim, sempre também. Que também é incrível, né? Ver aquela Bela Vista inteira cantando as músicas todas. Cara, e a gente tem Bárbara Tinoco no Music Valley, a gente tem tanta gente bacana, né? Tem a volta dos Delfins. Sim. Tem muita, a gente vai anunciar novos nomes pro Music Valley agora. A Rock Street vem numa pegada completamente diferente. Aí a gente vai discutir a sério o tema da pluralidade, que envolve diversidade de gênero, de raça, de idade, de gerações, quer falar um pouco de tudo ali, então vai ser muito bacana, e vem ali, em termos de música, vem com nomes também que vão animar a galera, mais a perspectiva world music, mais tudo que o povo quer ver, muito bom. Vamos ter o Game Square, com muita coisa legal, com palco de dança para o pessoal poder curtir, brincar, jogos, coisas para os jogos mais modernos para poder experimentar, muita coisa legal. A Roda Gigante vai ser... A Roda Gigante, bicho, é tipo roleta russa do bem, né? Porque você entra numa cabine e você não sabe o que te espera, ganha prêmios nas cabines, tem até um carro que o Pisca-Pisca vai dar ao longo do festival. Cara, vão ser prêmios incríveis. Então, é uma experiência completamente nova. Você entrava na Roda Gigante para ver a vista linda, né? E tirar umas fotos. Cara, agora tem cenários instagramáveis brutais dentro de cada uma delas. Você pode tirar foto, vai ter um iPad para tirar foto. Depois você pode escolher a música que você vai ouvir e vai sempre estar ganhando prêmios. Mas eu não devia estar a dizer isso tudo. Já costumam ser filas atrás de filas, quer dizer, daqui a bocadinho já temos gente no Parque da Bela Vista a marcar. Mas a gente preste atenção que é só baixar a app e marcar o horário de ir nas atrações, porque tem agendamento, né? Porque a gente não quer, a gente em determinado momento percebeu que as pessoas passavam, principalmente nos slides, que a capacidade é pequena, passavam 3, 4 horas na fila dos slides. Sabes que essa sempre as pessoas vieram para ficar na fila dos slides? É verdade. Essa sempre foi a minha grande questão. Eu tive a sorte de acompanhar o Rock in Rio logo na primeira edição, porque na altura trabalhava na Renascença, no grupo que mantém parceria precisamente com o Rock in Rio, e isso foi assim desde a primeira edição, a quantidade de horas que as pessoas estão dispostas, até o sofá, não é? Os insufláveis. É assim um must, né? Impressionante. Eu sempre pensei nisso, mas as pessoas ficam realmente horas para... não, mas aí são duas coisas diferentes. O que dá para fazer agendamento, não me venham pedir agendamento para o sofá, que não é o caso. Não, isso né? Não, mas o agendamento é para as atrações. Claro, então aí esse está resolvido. E faz sentido. Brindes, as pessoas se divertem imenso. Pedem para um ficar na fila pelo outro. Peraí que agora vou... Gente, aquilo é muito engraçado. Eu, na última edição, eu de repente vejo uma fila num lugar que não tinha nada acontecendo. Isso também acontece. A gente já aconteceu 2 vezes na entrada do festival. Olha, no Brasil foi a primeira vez. A gente vê que as portas abrem, entra a primeira manada e depois não entra. Não entra, entra assim pingadinho de gente. Mas o que está acontecendo? Aí o Ricardo, até que foi com ele isso, foi ver o que estava acontecendo. Por que não está entrando? A gente sabia que tinha gente do lado de fora. Então a cena é o seguinte, as primeiras pessoas que chegaram encostaram nas grades, para descansar, para ficar com a sombra, não sei o quê. E o resto da galera foi chegando e foi afinando atrás deles. Virou uma fila indiana para entrar no Rock in Rio. E aqui aconteceu a mesma coisa. Gente ligava e dizia, estou 2 horas na fila, mas como é possível? Tem 20 bairros de cada hora para entrar, não tem como fazer uma fila de 2 horas. Aí, como já tinha acontecido no Brasil, saímos para a rua. A fila estava na H Coutinho. Porque as pessoas vinham em fila indiana. Não deixa mais isso acontecer, né? Agora tem gente lá embaixo. Vai, bom! Sim, vai, bom! Exato. Então, gerir multidão tem suas graças. Claro. Isso porque eu estava dizendo o quê? Por causa das atrações e dos... Nós estávamos a falar... Então, vi uma fila num lugar assim, que não era suposto. Como as pessoas já sei que fazem fila num lugar... Podem estar enganadas, bicho. As pessoas estão ali e não tem nada. Aí... Fui chegando assim devagarzinho, como quem não quer nada. Vocês estão fazendo o que aqui? Já tinha uma fila e eu meio constrangida. Eu tentava falar com alguém da produção, porque me dissesse que fila era aquela. E não consegui falar com ninguém. Eu falei, vou lá. Aí, vocês estão esperando o quê mesmo? Para dizer que eles estão no lugar errado. Não, o rapaz ali da marca não sei o quê, foi buscar o brinde, já vai voltar. Ok, né? Então tá bom. Então eles tinham combinado com o promotor de fazer a fila ali naquele lugar que não existia nenhuma fila oficial. Anyway, então temos o Superbox Digital Stage,
né? A gente agora, vocês se segurem, que a partir de março, meu bem, já vai ser só teca. Aí começam as novidades, vem o line-up da Rock Street, vem o line-up do Superboc Digital Stage, vem o line-up de chefes do Continente Chefs Garden, que é um espaço novo também, que também tem performances, apresentações. Ou seja, se já era um mundo... O Sports Bar tem muita coisa. Está cada vez mais a gente ficou 2 anos sem poder trabalhar, se a gente ia ficar olhando pro teto. Cara, a gente tinha que reinventar tudo, a gente parou para olhar tudo que a gente ia fazendo, a gente transformou Rock in Rio Kids no Family Tour, mudamos tudo. A gente tava, bicho, agora estamos aqui, né? Vamos ver como é que melhora, o que é bacana. É ir para viver esta experiência a 100%. Já estava criado, estava bom, mas temos tempo, vamos fazer ficar melhor, né? Olha, última pergunta que estava aqui, porque estamos mesmo no limite. Maior virtude e maior defeito? Perguntam. Maior virtude, eu acho que talvez seja essa empatia, né? A sensibilidade, talvez. Acho que sim. Maior defeito... Você me condicionou quando você disse que eu falo já da teimosia. Eu não quero nada condicionar, foi tudo o que eu li. Eu sei. Pois é, mas é que eu falo sempre essa. Eu vou variar. Eu acho que eu tenho... bicho, talvez essa coisa de pensar demais, né? Eu acho que talvez essa coisa de pensar demais demonstra também alguma insegurança. Né? Tem algum lugar onde o superpoder, né? Onde a supermulher não anda. E me dá um trabalho danado. Me dá muito trabalho. Sou muito intensa. Roberta, muito obrigada. Obrigada. Adorei. Vemo-nos no Rock in Rio, se não for antes, mas no Rock in Rio, sem dúvida. Tem lá muitas novidades. Para aproveitarmos ao máximo, sigam, acompanhem, fiquem atentos então às novidades. Bora, estamos todos a precisar, o país precisa, não é? Precisamos todos. Vai ser muito bom. Vamos trazer os gringos todos de volta, vai ser muito bom. Que bom! Obrigada, Roberta. Obrigada. Felicidades. Para todos nós. Quanto a nós, até o próximo episódio do podcast. Beijinhos. Então, isto é a idade, não é? A pessoa já vai para a idosa, portanto... Não vem com isso não, que eu sou jovem e gatinha. Cai fora, velho. Pá. Não, isto já não está... Então porquê? Porque eu faço sempre o podcast com a pergunta-chave que tem a ver com o nome do podcast. O nome é Só Mais 5 Minutos, pronto. Esta expressão para ti faz sentido? Faz. A quem é que pedias só mais 5 minutos ou em que momento é que, regra geral, costumas pedir? Ou alguém com quem gostasse de pedir só mais... Tal e qual. Eu ponho despertar essa função do adiar, bicho, vai umas 3 vezes, são umas 5 minutos, mas o meu é 9 por acaso. Eu não sei porque eles botaram a possibilidade do 9, né? Mas vai de 9 em 9. E lá em casa ninguém se chateia quando o teu despertador está sempre... Não, depois ainda tem que acordar, não sei como é que eles não levantam, eu que tenho que acordar eles todos. Lá na minha toda a gente fica a passar, para que é que tu pões, tu não acordas logo? Precisamente que eu gosto ali daquele tempo, não é? Para acordar devagarinho. Mas pronto, agora é que até ao próximo episódio.